A menção de Naamã na Bíblia pode ser breve, mas sua família deixou uma profunda impressão em Israel. Hoje, mergulharemos nas páginas da história bíblica para explorar a vida de Naamã e seu casamento com o sábio rei Salomão. Mas antes de adentrarmos nessa jornada, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e compartilhar nos comentários de onde você está nos assistindo e como se sente hoje. Naamã, cujo nome curiosamente significa bela, foi a esposa de Salomão, um rei renomado de Israel. No entanto, Naamã era uma amonita, e os amonitas não eram muito bem vistos pelos israelitas da época, assim como os moabitas. Essas duas nações até tentaram amaldiçoar Israel, contratando o famoso profeta Balaão para esse propósito. A conexão de Naamã com os amonitas teve implicações sérias de acordo com a lei divina. Conforme essa lei, seus descendentes não poderiam entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. No entanto, a história de Naamã e Salomão não para por aí. Quando os israelitas desobedeceram a Deus adorando ídolos, permitiram que Eglon, o rei de Moabe, tivesse poder sobre eles. Eglon lançou um ataque feroz contra o povo e conquistou a cidade deles, conhecida como a Cidade das Palmeiras. Salomão inicialmente casou-se com a filha do faraó, o que era um casamento real legítimo. No entanto, ele logo se deixou encantar por várias mulheres estrangeiras, incluindo Naamã. O problema é que Salomão acumulou um impressionante harém com mais de 1000 esposas e concubinas. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Suas esposas o desviaram, mesmo com o alerta de sua própria mãe sobre o perigo que mulheres poderiam representar para os reis. Salomão continuou se envolvendo com essas mulheres de diversas nações, como os moabitas, amonitas, indonitas, sidônios e hititas, que praticavam religiões diferentes, adorando deuses estrangeiros. Isso levou Salomão a construir altares para esses deuses estrangeiros, o que foi uma violação clara da lei de Deus. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, advertia que os reis não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria ao desvio. Surpreendentemente, Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra. Seu pai Davi também tinha múltiplas esposas. Alguns argumentam que Salomão considerou isso aceitável, seguindo o exemplo de seu pai. No entanto, essa história nos mostra como o pecado pode ser um caminho escorregadio, levando-nos cada vez mais fundo em comportamentos imorais. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono de Judá em Israel. No entanto, um personagem central na história estava prestes a retornar: Jeroboão. Enquanto Salomão ainda estava vivo, o profeta Aias havia previsto que Jeroboão se tornaria rei de Israel. Descontente com essa profecia, Salomão tentou assassinar Jeroboão, forçando-o a se esconder. Após a morte de Salomão e a ascensão de Roboão, Jeroboão reapareceu devido às ações controversas de Salomão. Isso marcou o início de uma divisão no reino de Israel. O Reino Unido de Judá e Israel começou a se desmoronar, com Jeroboão liderando Israel no norte e Roboão governando Judá no sul. A história de Naamã e sua família nos lembra da importância de reconhecer nossos erros e buscar a redenção, mesmo quando nos encontramos em situações difíceis. Deus tem o poder de renovar nossos corações, não importa quão longe tenhamos caído, como vimos no exemplo de Davi. Infelizmente, Roboão não voltou para Deus e permaneceu no abismo do pecado, deixando uma história de desastre em seu rastro.
Isso nos ensina que o pecado pode ser escorregadio, mas também nos lembra da esperança de que sempre podemos voltar ao caminho certo com a ajuda de Deus. A história de Salomão e Naamã também destaca como nossas ações e pecados têm efeitos duradouros nas gerações futuras. As escolhas que fazemos hoje podem moldar o futuro das próximas gerações. Portanto, é essencial refletirmos sobre como nossas ações podem impactar não apenas nas nossas vidas, mas também no mundo ao nosso redor e as gerações que virão depois de nós. A história de Naamã e sua família nos lembra da importância de reconhecer nossos erros e buscar a redenção, mesmo quando nos encontramos em situações difíceis. Deus tem o poder de renovar nossos corações, não importa quão longe tenhamos caído, como vimos no exemplo de Davi. Infelizmente, Roboão não voltou para Deus e permaneceu no abismo do pecado, deixando uma história de desastre em seu rastro. Isso nos ensina que o pecado pode ser um caminho escorregadio, mas também nos lembra da esperança de que sempre podemos voltar ao caminho certo com a ajuda de Deus. A história da família de Naamã é triste, mas nos ensina lições valiosas. Salomão começou como um homem dedicado a Deus, mas afundou cada vez mais em padrões de pecado. A história de Naamã nos lembra que nossa história familiar não precisa ser trágica. Deus é o Deus da restauração e Ele pode transformar histórias trágicas em legados de beleza e graça. Portanto, lembre-se da importância das companhias que mantemos e da capacidade de Deus trazer restauração às nossas vidas e famílias. E se porventura você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade que só Deus pode resolver, lembre-se do livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que nosso Deus está sempre pronto a nos ouvir quando estamos pedindo socorro. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.